Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para o próximo vídeo. Gente, nós estamos a um passo, de uma escolha e muito importante e exercer mais uma vez a nossa cidadania. Tanto cristãos como ateus, como qualquer pessoa vai estar nesse momento, nesses dias, fazendo uma escolha para a vida. E é uma escolha não só para nós, mas para os nossos filhos, netos. Então a gente precisa pensar que isso é muito sério. Então vamos ver hoje, à luz da Bíblia, como nós podemos fazer essa escolha para a gente não se arrepender. Já vai compartilhando aí com os amigos, com os grupos, curtindo. Se quiser comentar também, comente e nos ajude aí a levar esse vídeo para mais pessoas, ok? Então vamos ao vídeo. Em Josué, capítulo 24, versículo 15 a 24. Ali fala sobre a escolha entre Deus e os ídolos, quando Josué diz, e eu imagino que seja Josué falando, porque dizem que esse livro tem uma parte de Josué, escreveu outra não, mas considerando que ele que falava com o povo naquela época, os israelitas. Então ele disse assim: a escolha você vai fazer hoje. Escolha a quem servais. Ou você quer servir ao nosso Deus, ou você quer servir aos outros deuses, aos ídolos. Então hoje é o dia da sua escolha. Porém, ele diz, eu e a minha casa já escolhemos, serviremos ao Senhor. Certo? Então a gente vê também em Deuteronômio 30, de 15 a 19. Moisés dizendo para o povo: a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Nesses versículos, Moisés diz para a gente escolher. Diz lá para o povo, escolha entre a vida e a morte. Então a vida é quem? É o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, servir a Ele, com toda o nosso amor, a nossa gratidão. Isso é escolher a vida, porque isso traz vida, não só vida abundante aqui na terra, como a vida espiritual. E escolher a morte é escolher ficar do lado do sistema mundano, porque leva à morte, às vezes física, mas a espiritual é certa. Então essa escolha que nós devemos fazer também entre a bênção e a maldição, porque com Deus nós temos a bênção, E lá do outro lado, o sistema mundano, que só existe dois caminhos, do lado que não é de Deus, nós vamos ter maldições. Então é fácil escolher, bênção ou maldição. Aí nós temos também Mateus 27, 15 a 25, a 26. Lá em Mateus, o governador Pilatos, aquele que lavou as mãos, porque existe muita gente que não toma decisões, lava as mãos, é omisso. E a Bíblia diz que a omissão também é pecado. Então, o Pilatos foi assim, porque a esposa dele falou, essa noite eu sonhei, com Jesus e ele é inocente, nós não devemos entrar nessa causa. E ele ficou com medo, então ele lavou as mãos. Aí ele disse assim, não, então eu vou deixar o povo escolher, porque hoje é um dia que a gente comemora a escolha de um criminoso para ser solto. Hoje vai escolher um. Então, vou colocar esses dois presos aqui para vocês escolherem. Vou deixar o povo escolher, Democracia. Deixar o povo escolher. Hoje vocês vão escolher, gente. Vocês querem que solta Barrabás ou Jesus?
Vocês querem que crucifique Barrabás ou Jesus? Por incrível que pareça, eles escolheram que soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Então, essa escolha foi, né, uma escolha errada, mas que Deus permitiu, porque tinha que se cumprir, né, a morte de Jesus para a nossa salvação. Mas eles escolheram por amizade. Ah, ele é meu amigo, ele é meu parente. Ah, ele, né, ele é legal, ele errou, mas ele é legal, né, eu gosto muito de Barrabás. Então vamos escolher ele, tá bom? Então foi outra escolha para o povo, uma escolha super errada. Para nós que hoje recebemos a bênção, foi Deus que permitiu para nós chegarmos aqui, né, e ter nossa salvação. Então, nós vamos deixar agora mais uma parte aqui que o David vai falar com vocês, que é sobre Samuel, né? 1 Samuel 8. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então aqui vamos comentar acerca do profeta Samuel. O profeta Samuel, quem conhece a história sabe que ele foi escolhido por Deus para este ministério de profeta. E ele desde criança foi ensinado, o próprio Deus chamou ele escutou a voz de Deus chamar ele enquanto ele tentava dormir. E assim que ele deu ouvido, Deus chamou por 3 vezes o nome dele, chamou pelo nome. Assim que ele deu ouvido, o Senhor passou a estar orientando a sua vida. Então, a função do profeta naquela época em que foi escrito este livro era julgar as causas do povo. Então ele fazia o papel de profeta e juiz. Como é que ele julgava? Ele consultava a Deus, determinado assunto, Deus lhe dava as orientações necessárias para ele trazer a decisão. Mas com o tempo ele foi se envelhecendo, né? Foi ficando velho e ele passou a designar os seus 2 filhos para esta função. Os seus filhos chamavam Joel e Abias. E eles foram então designados para serem juízes na cidade de Berseba, em Israel. Porém, os seus filhos não seguiam corretamente a lei de Deus. Eles eram corruptos e perverteram, né, a justiça quando iam fazer os julgamentos. Passavam a receber suborno, presentes, e o povo não gostou dessa atitude dos filhos de Samuel. Então o povo, através dos anciãos, chegaram até Samuel e pediram para ele que eles queriam um rei que julgasse as suas causas e que guerreasse as suas guerras e que dominasse sobre o povo. Samuel, a princípio, não gostou dessa ideia, porque era como se o povo estivesse rejeitando a sua autoridade de juiz. E, mesmo assim, ele consultou ao Senhor se deveria aceitar essa proposta do povo ou não. Foi assim que ele reuniu um povo depois para anunciar a decisão que Deus tinha falado para ele. Ele consultou ao Senhor. Deus então lhe disse que ele desse ouvido ao povo, ouvisse a voz do povo e atendesse às suas solicitações. Então, ele concordou com Deus e com a vontade do povo. No capítulo 8, no versículo 6 a 7, Samuel consulta ao Senhor, o qual o orienta a ouvir a voz do povo, né? Conforme eu já disse. Porém, Deus deu uma instrução para Samuel, que dissesse ao povo o que significava ser governado por um rei, o que eles iriam ter de consequências e quais seriam as exigências do rei, o costume
dos reis que governavam naquela época. E assim falou que eles... capítulo, né? No capítulo 8, 6, versículo 8, 9. Versículo 8, 9, isso mesmo. Todas as famílias ficariam à disposição do reinado. Então eles teriam que perder os seus bens, o seu gado, tudo ia ser propriedade do rei. Os filhos iriam ser empregados, ser criados do rei e ser utilizados também para as guerras, né? Iam ser os soldados que iriam enfrentar as guerras. E mesmo assim, o povo insistiu que queria ter um rei. Mesmo que fosse com todas essas exigências, estavam dispostos a continuar com o propósito de ter como governante um rei, assim como existiam nas demais nações. Aí no capítulo 9, Deus vai providenciar ou preparar um encontro entre o profeta e Samuel. E todos que já leram essa passagem vão entender que Samuel recebeu uma missão do seu pai, que chamava Quis, para ir em busca de umas jumentas que se haviam extraviado. Saul, né? Ou melhor, Saul, né? Confundi aqui. E ele recebeu essa proposta e foi atender o pedido do seu pai e foi buscar essas jumentas que estavam extraviadas lá do rebanho. Mas eles andaram por todas as localidades daquele lugar, não conseguindo encontrar as jumentas. Durante um período de 3 dias, eles estiveram fazendo essa procura. E eles vindo que a busca estava sendo infrutífera, o seu ajudante, que estava com ele, sugeriu para ele ir consultar um homem de Deus que morava naquela região. E então ele concordou com esta sugestão e se dirigiu àquele lugar onde estava Samuel. E assim Deus também orientou Samuel que alguém iria ao seu encontro, uma pessoa iria ao seu encontro, e esta pessoa era o escolhido por Deus, para ser o governante sobre a terra de Israel. E assim que ele chegou, Samuel já sabia da história, do que Deus havia lhe revelado. Recebeu então Samuel, convidou ele para um jantar, ele se hospedar na sua casa, e no dia seguinte ele deveria então retornar para o seu pai, para a sua terra. Samuel convidou Davi, né? Convidou Saul, já estou lá no Davi. Davi nem estava aqui ainda. Samuel convidou Saul, né? Para ficar lá com ele uns dias. Até o dia seguinte. Então Saul ficou ali, participou ali daquele jantar, que era costume que os profetas ofereciam às pessoas que o buscavam, que iriam ali em busca de um conselho. E Samuel então permaneceu ali, e no dia seguinte, bem cedo, diz que ao romper, né, ao nascer do sol, ele se levantou para ir embora, para retornar para a sua terra. Então Samuel então chama ele à parte, pede para falar em particular com ele sobre um assunto, e ele então atende a este chamado, né, de Samuel. Isto traz para nós alguns ensinamentos, que ao fazermos escolhas devemos procurar a Deus, qual a vontade dele para nós e para a nossa nação, para o nosso país,
porque Deus conhece o presente, o passado, o futuro e aquele que não sabemos que está oculto. E quando nós escolhemos, fazemos as escolhas sem consultar o Senhor, ou até contra a vontade de Deus, não temos direito de lamentar nem de reclamar as consequências que virão, como está aqui destacado nessa parte, nessa palavra, né? Senão não resta, então, lamentar, chorar e ficar decepcionado com as consequências que porventura tivemos que sofrer. E isto foi bem explicado para o povo que pediu um rei, e eles mesmo assim insistiram que queriam um rei, e mais tarde eles vão. E ainda Deus deu uma advertência, falou: mais tarde vocês vão clamar a mim e eu não vou ouvir. Mesmo assim eles aceitaram. Então, lembremos, né, desse ensinamento bíblico ao fazermos escolhas para aqueles que vão governar, né? Ou seja, governar o município e o estado ou o país. Gente, então, né, fechando aqui esse assunto, para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai lembrar só de alguns versículos aqui, só para fechar, tá? Então, os versículos que estão em Provérbios, né? Provérbios, capítulo 29, versículo 2, abre aspas, tá lá na Bíblia. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Gente, isso aqui foi no tempo antes de Cristo, foi em Provérbios, no tempo do sábio Salomão. E essa é a verdade, e é uma verdade que a gente vê, porque muitas vezes, a maioria das vezes, por exemplo, que eu faço a escolha, né, que faz parte da nossa cidadania, que precisamos fazer isso, eu vejo que eu não consigo que as outras pessoas também façam essa escolha que eu achava certo. Por quê? Porque eu escolho assim. Não é porque é conhecido meu, é parente meu, amigo do amigo, é porque a pessoa tem uma boa aparência, ou porque a pessoa... Não é isso que a gente escolhe. A gente dobra os joelhos, pede a Deus uma orientação, e com certeza Deus começa a mostrar quem são essas pessoas, né? Quais são as habilidades, se ele consegue ou ela consegue administrar seus próprios negócios ou não, se essas pessoas conseguem, né, administrar sua própria família, pelo menos enquanto está dentro do lar, por enquanto não foi embora, se ela conseguiu manter, né? Então, assim, você começa a analisar a vida das pessoas e não fazer uma coisa e assim irresponsavelmente, ou ser Maria vai com as outras, né, como se diz. Então você resolve essa questão na presença de Deus, e Deus vai orientando, assim como orientou aqui o sábio, dizendo, né, que isso aqui está escrito, tá, gente? Está escrito, eu coloquei até entre aspas aqui para lembrar isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. O que é o justo? No caso de escolha, aquele que vai fazer justiça, aquele que vai andar na justiça, aquele que vai fazer justiça para todos, para o povo, para a nação, que vai colocar a nação para cima, que vai colocar a cidade para cima, ou o estado para cima, certo? E sem atingir, sem machucar as pessoas e sem destruir a vida das crianças, dos jovens. Alguém que vai realmente fazer uma educação, uma saúde, uma segurança, não por promessas. Então, mas eu não conheço aquele ou aquela, ainda não foi. Então, se os outros que a gente conhece não fizeram, ou fizeram errado, ou destruíram a cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos netos, então nós vamos mudar o voto, nós vamos mudar a escolha, nós vamos escolher alguém que ainda não foi, né?
nós temos que ser inteligente. Lá na frente, a gente vai ver se ele vai ser igual aos outros ou não. Isso é quando a gente escolhe sem paixão, com a razão. Então, devemos escolher com a nossa razão. Não ter paixão por partido político, não ter paixão por tal fulano ou fulana, não. Nós devemos ser razão nesse momento, pedir a Deus para mostrar realmente o que acontece, porque Deus sabe até do futuro, né? Deus sabe tudo. Então, pedir a Deus que abençoe a nossa nação, porque desde o tempo lá, né, de Israel, que o povo, quando começava a sofrer pelas próprias escolhas, corriam e dobravam o joelho, largavam os ídolos e começavam a jejuar, e muitas vezes Deus ainda respondia, porque Deus é bom, né? Mas Deus espera a gente entrar pelo caminho certo. Então, a nossa nação brasileira também precisa ser muito abençoada. A nossa nação brasileira depende das nossas orações e das nossas escolhas. Então, o último para fechar aqui é em Mateus 7,16. Ah, mas como que eu vou saber? Como que eu vou ter ideia de escolha agora, nesses dias? Nós estamos chegando na hora. Aí eu coloquei entre aspas aqui para lembrar vocês também. Mateus 7,16 diz assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Porque você não pode pegar um espinheiro e querer que ele produza figo. E isso está escrito na palavra. Então nós temos que escolher, escolher de acordo com a razão, pensando quem dá frutos. Quem deu frutos, na sua família, frutos bons? Quem deu frutos bons, em algum cargo que teve, ou como empreendedor, ou quem dá bons frutos? Quem tem empatia, esse é um fruto maravilhoso, né? Esse é um figo, esse não é abrolhos, não é espinho. Então, quem tem empatia com aqueles, que precisam não de ganhar alguma coisinha para poder migalhas, não. Aqueles que precisam de uma boa vida, de estar com uma vida digna. Então, gente, vamos parar para meditar, Vamos ficar aqui com essa palavra, se você tiver alguma consideração, Vamos ficar aqui com essa palavra e pedir que vocês mandem para frente esse vídeo, porque precisamos falar com as pessoas, precisamos também lutar. Enquanto Jesus não volta, nós estamos aqui sofrendo às vezes pela consequência da escolha de outras pessoas, porque nós não temos como sair do mundo. Muitas pessoas saem do país, mas a gente ama esse país, Todos nós amamos. E nós queremos que esse país vá para frente, nós queremos que Deus esteja sobre essa nação. E nós queremos, que os nossos filhos sejam, nossos netos, nossas crianças em geral sejam livres de qualquer tipo de abuso, qualquer espécie, de qualquer natureza que seja. Amém? Então, referindo aos frutos, também a palavra em outras traduções diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, antes de consumir um fruto, a gente tem que conhecer qual a árvore que o produziu. Porque às vezes nós estamos consumindo um mau fruto, achando que ele veio de uma boa árvore, mas não veio. Então, por isso esse alerta, venenosa, venenosa, pode provocar morte, pode provocar sequelas, provocar problemas no intestino e assim por diante. Então, antes de consumir o fruto, antes de engolir o que as pessoas falam, vejam a árvore que as produziu tais frutos. Dessa forma, você fará uma escolha segura. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo.